Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas operações que nós podemos fazer com matrizes, tá? Uma maneira de manipular, tá, as matrizes, como é que a gente pode, quais são as maneiras ou qual é o procedimento para a gente adicionar ou subtrair matrizes, multiplicar matrizes e também utilizar elas em algumas situações que nos ajudam a lidar com problemas físicos. Então, nessa aula, vamos falar sobre operações com matrizes. Inicialmente, nós vamos considerar as equações matriciais. É o primeiro conceito que a gente tem que considerar. Equações matriciais. Então, uma equação matricial é uma relação como essa descrita que envolve a igualdade entre matrizes, tá? E nesse sentido, a gente tem uma matriz aqui, olha, uma matriz XRUYSV, que é igual a uma matriz 2, 1, menos 5, 3, menos 7i, 1, menos i. Então a gente percebe que se é uma igualdade entre matrizes, obrigatoriamente essas matrizes devem ter as mesmas dimensões, mesma quantidade de números de linhas e colunas. Então nós temos aqui à esquerda uma matriz que é formada por duas linhas e três colunas, que é igual a uma outra matriz de duas linhas e três colunas. Eu não tenho como igualar matrizes que têm dimensões diferentes, tá bom? Se isso é verdade, então se existe essa correspondência entre matrizes, então eu consigo associar cada elemento de uma matriz ao respectivo elemento da matriz do outro lado da igualdade. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem que o valor de x é 2, o valor de r é 1, o valor de u é menos 5, o valor de v, por exemplo, é 1 menos i e assim por diante. Então, essa igualdade, essas igualdades que nós podemos estabelecer aqui, elas são resultados ou servem para definir a relação de igualdade entre matrizes. Tá? Então aqui o que nós temos é uma equação, um exemplo de uma representação de uma equação matricial. Dessa forma, podemos tratar agora sobre o caso da multiplicação de uma matriz por um número, tá? Multiplicar uma matriz por um número. Então, a maneira conveniente de representar, por exemplo, um vetor, aqui no caso o vetor A, que é definido por 2i mais 3j, então seria 2i seria a projeção de A no eixo x e 3j é a projeção de A no eixo y. Então aqui a gente tem um vetor que que pertence, né, que faz parte, está contido no plano xy. Então toda vez que a gente olhar para um vetor assim, a gente sabe que ele é um vetor que está num plano. Então aqui o A tem componentes na direção x, que é 2, e tem componentes na direção y, que é 3. Então nós podemos convenientemente representar o vetor ou por um segmento de reta orientado por uma seta, ou por uma combinação linear de projeções nas direções dos eixos, ou seja, pelo uso da definição de suas componentes, ou podemos escrever o vetor A não só em duas dimensões, mas em três dimensões, em quatro dimensões e assim por diante, como sendo uma matriz coluna, onde o primeiro elemento se refere a componente no eixo x, na direção do eixo x, o segundo elemento corresponde a componente no eixo y. Se nós estivéssemos lidando com um vetor em três dimensões, ou seja, com componentes na direção x, y, z, ou com componentes, com projeções i chapéu, j chapéu e k chapéu, por exemplo, o x chapéu, y chapéu e z chapéu, aqui nós teríamos um terceiro elemento, né? Seria o 2, o 3 e o outro terceiro elemento. Então aqui é uma maneira de representar um vetor. Utilizamos também o conceito de matriz-coluna para representar um vetor, também chamado como vetor-coluna. E a transposta desse vetor é aquele vetor representado pela matriz transposta
da primeira matriz que representava o vetor A. Então aqui nós vamos trocar o que é linha, vai virar coluna, e o que é coluna vai virar linha. Então, enquanto A é um vetor coluna, a matriz transposta do A, ou vetor transposto, vai ser quem? Vai ser a matriz linha. Tá? Então, olha aí uma outra aplicação do conceito de matriz. Representar grandezas vetoriais na forma matricial, como uma matriz coluna. Muito bem, então suponhamos que nós temos aqui o vetor 2A como sendo 4i mais 6j. Lembra que o vetor A era quem? O vetor A era 2i mais 3j. Então 2A é quem? É 4i mais 6j. Então o que nós fizemos foi multiplicar 2A, 2 vezes A, vai ser 2 vezes a matriz coluna que representa o A. Que dá quem? Dá 4i mais 6j. A matriz coluna que representa esse vetor, que é o dobro de A, é 4, 6. Então, olhando para cá, nós podemos já definir como é que é feita a multiplicação de uma matriz por um número. Basta multiplicar cada elemento da matriz pelo número. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 3 dá 6. O mesmo acontece para uma matriz linha, né? A matriz coluna, mais um vetor representado por uma matriz linha, também é multiplicado por 2. Eu vou ter 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, isso é, de fato, o que nós fazemos. A regra geral é essa, olha. K, que é o número que multiplica uma matriz, o resultado é uma outra matriz cujos elementos são dados pelo valor de K multiplicado por cada um dos antigos valores, dos antigos elementos. Por exemplo, aqui nós podemos colocar, olha, a matriz menos 1 meio, 3 quartos, menos 1 e menos 5 oitavos. Podemos colocar menos 1 oitavo em evidência e ficamos aqui com 4, 8, menos 6 e 5. Então podemos representar essa matriz colocando menos 1 oitavo em evidência. Tá bom? É a operação inversa disso, né? Ao invés de multiplicar aqui para a direita, a gente pode voltar fatorando, né? Colocando à esquerda. Observe cuidadosamente a diferença entre determinantes e matrizes. Olha só. Olha um ponto interessante aqui, a diferença entre determinante e matriz. Então, multiplicando uma matriz por um número k, significa multiplicar cada elemento por k. É o que nós vemos aqui. Mas multiplicando uma linha de um determinante por k, multiplica o determinante inteiro por k. Assim, determinante de Ka é igual a K2 vezes determinante de A. Para uma matriz 2 por 2, determinante de K é K elevado a 3, vezes o determinante de A, para uma matriz 3 por 3 e assim por diante. Muito bem, então, somando matrizes, vamos lá, adição de matrizes. Eu tenho, por exemplo, duas matrizes que são do mesmo tamanho, da mesma dimensão, 2 por 3, duas linhas por 3 colunas, ambas são assim. Então eu não posso somar matrizes que não têm a mesma dimensão. Não dá para somar matrizes com dimensões diferentes, mas que tenham a mesma dimensão. Então, como é que eu somo aqui duas matrizes? Ora, somar duas matrizes significa somar termo a termo. O A11 somo com o A1 de uma matriz, somo com o A1 da outra matriz. O A22 somo com o 22 da outra matriz. O 1, 2, o 3 soma com o 1, 2 e 3, tá? O que nós estamos observando aqui, ó. Então eu vou fazer 1 mais 2, 3 mais menos 1, menos 2 mais 4 e assim por diante. Então, fazendo as respectivas somas, nós vamos ter uma matriz 3, 2, 2, 7, 0, menos 1. Então, aqui nós fazemos a adição de matrizes e o mesmo vale para a subtração. Na subtração é colocar um sinal de menos aqui e vai um menos para todo mundo. Lembra que o sinal de menos é como se eu estivesse multiplicando por menos 1 a matriz inteira, ou seja, multiplicando cada um dos elementos por menos 1.
Portanto, dobrando aqui, ó, se nós temos que adicionar A mais A, nós devemos tomar 2A de acordo com a nossa definição de o dobro da matriz. Por exemplo, se A é isso e B é isso aqui, então nós não podemos adicionar, não podemos somar A com B. Por quê? Porque elas têm dimensões diferentes. Tá bom? E essa adição não tem significado, né? Aqui está dizendo que não tem significado. Portanto, na aplicação da adição de matriz, é necessário levarmos em conta o fato de representar coisas que têm mesma dimensão. Eu não posso somar laranja com banana, por exemplo, né? Somar laranja com banana. Elas têm que ter mesma natureza, mesma dimensão para matrizes. Bem, aí nós falamos sobre multiplicação de matrizes por um número. Falamos também sobre adição e também, né, de carona, falamos sobre a subtração de matriz. Agora vamos falar da multiplicação de matriz. Então, se eu tenho uma matriz A e uma matriz B, qual é o resultado de A vezes B? Então, enquanto A é essa primeira matriz e B é essa segunda matriz, qual é o resultado do produto entre essas duas matrizes? Aqui nós vamos ter que a maneira de fazer a multiplicação é pegar A vezes A, aliás, A vezes E, mais B vezes G. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, olha. A vezes E, depois B vezes G. Na sequência, podemos fazer, aí esse aqui é o primeiro, é esse termo, né? Agora vamos pegar o outro termo, vai ser AF BH. É esse termo. Esse outro é quem? Esse outro vai ser C vezes E D vezes G. Depois vai dar esse termo aqui. Tá? E por fim, vamos lá, o último termo é C vezes F D vezes H, que dá esse. Muito bem, então essa multiplicação vai resultar em AB igual a AE mais BG, CE mais DG, AF mais BH, CF mais DH igual a C. Então, a matriz C ela é dada por esses componentes aqui, ou por esses elementos, a partir dos elementos das duas matrizes iniciais. Então, vale a regra, o elemento em cada linha I e coluna J do produto AB, da matriz produto AB, é igual à linha I da matriz A vezes a coluna J da matriz B. Então eu vou multiplicar essa primeira linha por essa coluna, depois essa linha por aquela coluna para dar esse número, depois essa linha por essa coluna para dar esse, e depois essa linha por aquela coluna para dar aquele. Então nós podemos determinar o AB e J, o elemento IJ da matriz C, como sendo a somatória do IK, BKJ. Então a gente pode ver que é necessário que esse K e esse K sejam iguais, olha. Essa aqui é uma matriz 2 por 2, essa é uma matriz 2 por 2. Então, nesse caso, nós podemos escrever assim. Aqui nós temos uma matriz 2 por 2, matriz quadrada 2 por 2. Essa outra matriz também é uma matriz 2 por 2. Para que eu possa multiplicar essas matrizes, é necessário que esses dois valores coincidam, tá? Esses dois valores coincidam. Ou seja, que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. É um requisito fundamental para que eu possa multiplicar as duas matrizes, tá? E o resultante, a matriz resultante tem dimensão dada pelos dois extremos, tá?
2 por 2, como tem que ser 2 por 2, tá? Muito bem. Vamos ver isso na prática? Se nós encontrarmos, encontre o produto de A e B, vamos lá, eu consigo multiplicar, é possível a multiplicação? Vamos lá, essa primeira matriz A, ela é uma matriz 2 por 2. Já a matriz B é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, ela vai ser 2 por 3. Sendo assim, o resultado é que nós podemos sim multiplicar essas duas matrizes. Por quê? Porque elas são compatíveis. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. E qual é o resultado? Ou seja, a matriz resultante do produto delas vai ter que dimensões? Que dimensão vai ter? Vai ser 2 por 3. Tá certo? Vamos ver então. Ela vai ter a mesma dimensão que a B, tá bom? Vamos ver isso então? Então, AB vai ser a primeira matriz A vezes B. Seguindo a regra, ó, vai ser 4 vezes 1 mais 2 vezes 2. É o primeiro. Agora vamos para a segunda coluna. 4 vezes 5 mais 2 vezes 7. Agora a terceira. 4 vezes 3 mais 2 vezes menos 2. E assim por diante. Então o resultado vai ser 8, 34, 4, menos 1, menos 8, 13. Então ela é uma matriz 2 por 3, assim como a dimensão de B, como a gente havia imaginado, né? Portanto, o produto AB, nesta ordem, AB, tá bom? Pode ser encontrado se e somente se o número de elementos da linha de A é igual ao número de elementos da coluna de B. As matrizes A e B, nesta ordem, então, são chamadas conformáveis ou compatíveis. Tá? Muito bem, então, seguindo, vamos agora explorar um pouquinho mais isso, tá? A é uma matriz 2 por 2, B é uma matriz 2 por 2. O que nós queremos é comparar o resultado de AB com BA. Ou seja, será que o produto entre matrizes obedece à comutação? Será que é verdade? Será que o produto entre matrizes comuta? Então vamos lá. Primeiro vamos calcular AB, tá? Nessa ordem, tá? Vamos lá. AB vai ser a primeira matriz A vezes B, que calculando dá esse resultado. Tá? Então dá esse valor aqui. Esse é o valor de AB. Agora, se nós invertermos a ordem, calcularmos BA, o resultado é esse aqui, ó. Comparando esses dois resultados, a gente percebe que eles não são iguais, eles são diferentes. O que é que isso diz para nós? Aqui é um fato curioso sobre o produto de matrizes. A diferença entre os produtos com ordem inversa é o que nós chamamos de comutador. Tá? Recebe um nomezinho especial. AB menos BA é representado como o comutador AB. Perceba a ordem, ó. AB, tá? O comutador de A e B, o comutador de A e B é dado por AB menos BA. O comutador de B e A é igual a BA menos AB. Então a ordem dentro do computador é importante, tá? Então o computador ele tem uma importância muito grande, principalmente em álgebra. E tem uma aplicação gigante quando a gente fala em mecânica quântica. Então, na mecânica quântica, algumas grandezas físicas são representadas por vetores coluna. E algumas operações de medição, medir grandezas físicas, são representados matematicamente por operadores. E esses operadores são importantes porque a relação como esses operadores
representado por matrizes quadradas, esses operadores têm outros requisitos também, que elas precisam ser matrizes hermitianas e satisfazer aos postulados aos teoremas da mecânica quântica, né? Mas não vem ao caso agora. Mas o importante é o seguinte, por exemplo, em algumas situações nós podemos ter que, fisicamente, na mecânica quântica, o fato de dois operadores ou duas matrizes comutarem, ou seja, calcular o computador e dar zero, AB menos BA dá zero, significa que A vezes B é igual a B vezes A. Então a gente disse que esses dois operadores comutam. Então as grandezas físicas associadas a esses operadores podem ser medidas ao mesmo tempo no sistema físico, tá? Então é de fundamental importância calcular o computador desses operadores, ou seja, dessas matrizes, para saber se essa propriedade do meu sistema quântico pode ser medida, pode ser observado. Muito bem, então aqui aproveitamos também para falar um pouquinho sobre a aplicação do computador. Olha, se eu pegar A menos B que multiplica A mais B, é o quadrado primeiro, mais... Aqui eu não posso fazer duas vezes o primeiro pelo segundo, mas eu posso pegar A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B dá AB, menos B vezes A é menos BA. Eu não posso inverter a ordem, cancelar esse com esse, tá bom? Porque a ordem é importante se eles não comutam. E aí fazer menos B vezes B que dá menos B2. Isso aqui nada mais é do que o comutador. Então, o produto da soma pela diferença, se eles não comutam, é dado por isso. Se as duas matrizes comutarem, é porque isso aqui, o comutador dá zero, e se dá zero, aí eu fico apenas com A2 menos B2. Bem, outro conceito também importante é a chamada matriz nula. Matriz zero ou matriz nula significa que todos os elementos são iguais a zero. Então, por exemplo, se M é igual a 2, essa matriz 2, menos 4, 1 e menos 2, calcule o quadrado dela, ou seja, M vezes M vai dar 0, 0, 0, 0, é uma matriz nula. Então, se M, perceba que M ao quadrado é zero, M ao quadrado é zero, mesmo que M não seja zero. Então aqui é um pouquinho diferente do que a gente já sabe. Se eu pegar dois números, multiplicar um pelo outro, se eu tiver um produto de um número e o resultado dá zero, é porque pelo menos um deles é zero. Se eu tiver o quadrado de um número e dá zero, é porque esse número é obrigatoriamente zero. Mas aqui para a matriz não vale isso. Aqui eu tenho uma matriz não nula que elevado ao quadrado vai dar zero. Tá? Você pode testar, fazer como um exercício, né, para você verificar e fixar esse ponto, pode aproveitar e calcular isso daí, tá bom? Para confirmar que M2 dá zero. Bem, nesse caso, matriz, já que falamos da matriz nula, vamos falar da matriz identidade, a matriz 1, tá? Ou matriz unidade. É uma matriz nesse formato, é uma matriz quadrada, onde todos os elementos são nulos, menos os elementos da diagonal principal, que vale 1. Todos eles são iguais a 1. A propriedade importante da matriz identidade é que ela multiplicada por qualquer matriz, a matriz identidade, representada pela letra 1 ou I, ou em alguns casos U ou E, quando ela é multiplicada por uma matriz A qualquer, ela sempre comuta, a matriz identidade comuta com qualquer outra matriz. Então, IA é igual a AI. O resultado é que ela é a matriz identidade porque ela tem valor igual a 1. Então, ela multiplicada ou sendo multiplicada por outra matriz vai dar a própria matriz, tá? Não vai dar, o resultado é a matriz com que ela está sendo multiplicada. Também tem uma aplicação, uma importância muito grande nas bases físicas, que também na mecânica quântica ou na mecânica clássica, também tem grande importância para resolver problemas físicos. Nesse caso, operações com determinantes nos ajudam também a manipular essas matrizes, né?
Então, o determinante de AB, uma regrinha importante para a gente ver, o determinante de AB é igual ao determinante de BA. Olha só que curioso. AB nem sempre é igual a BA, mas o determinante de AB é igual ao determinante de BA, que inclusive é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Aplicações da multiplicação de matriz. Olha, aqui um ponto também muito importante. Aqui nós temos uma matriz 3 por 3, que multiplica uma matriz coluna. Eu vou olhar para isso aqui como um vetor. Então aqui eu tenho alguma coisa, algum ente matemático representado pela matriz, que multiplica esse vetor gerando outro vetor. Então olhe para isso como sendo assim, algo que transforma um vetor em outro vetor. Quando você olhar para uma matriz coluna agora, você vai enxergar um vetor, tá bom? Aqui são três componentes do vetor x, y, z. Aqui são três componentes de outro vetor. 5i mais j menos 10k chapéu, tá? 5i chapéu mais j chapéu menos 10k chapéu. E aqui nós temos x i chapéu mais y j chapéu mais z k chapéu. E aqui temos a matriz quadrada, que está transformando esse vetor nesse outro vetor. Na matemática, na álgebra, nós conhecemos quem é esse elemento aqui, esse ente matemático que transforma alguma coisa em outra. É um operador. Um operador ele é representado matematicamente por uma matriz quadrada que é utilizada para transformar uma função ou um vetor em outra função ou outro vetor. É uma regra, um operador é uma regra que transforma uma função em outra função, ou é uma regra que transforma um vetor em outro. Então aqui nós temos uma equação vetorial, por assim dizer, né? Aqui nós temos um operador que multiplica esse vetor transformando nesse. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, se nós multiplicarmos aqui realizarmos essa operação do produto, nós vamos ter essa outra matriz, que é uma matriz 3 por 1, igual a matriz 3 por 1. Aqui também tem um vetor. Logo, eu posso, se é uma igualdade, eu posso associar, posso conseguir descrever aqui, olha, três equações. X menos e igual a 5, olha, x menos e igual a 5, menos 2x mais 3y igual a 1, x menos 3y mais 2z igual a menos 10. Então, uma maneira de representar um sistema de equações, olha, está aqui, ó, por esse produto matricial. Vamos chamar aqui essa matriz de M, essa matriz, esse vetor aqui de R, e o K, essa outra matriz, tá? De modo que essa equação matricial pode ser expressa como sendo MR igual a K. Tá ok? De uma forma mais compacta para representar essa multiplicação, essa equação matricial aqui. Se MR é igual a K, então cada elemento das matrizes é dado, cada iésimo elemento da matriz K é dado pelo produto, pela somatória dos produtos de MJ, o IJ, o elemento IJ da matriz M, vezes o elemento J da matriz coluna de R. Então, podemos também, para calcular, para determinar R, podemos aplicar o conceito de matriz inversa. Veja, matriz inversa significa multiplicar toda essa equação por uma matriz M a menos 1, uma matriz inversa de M, que anularia, cujo resultado faria M menos 1, M a menos 1, vezes M igual a matriz identidade. Então, se isso aqui, se eu colocar M a menos 1 aqui e M a menos 1 aqui, a inversa de M vezes MR vai dar R, e a inversa de M vezes K dá a inversa de M vezes K. Como determinar a matriz inversa? A matriz inversa ela é determinada assim. Ela é encontrada como sendo 1 sobre o determinante de M vezes
uma matriz determinada pela transposta de uma outra matriz, cujos elementos são os cofatores de MJ. Vamos entender. O que eu quero é encontrar, o meu objetivo é encontrar o M, conhecendo o M e K. Aí eu não tenho o R. O R é definido por x, y, z. É a solução do meu sistema, solução da minha equação. A equação que nós estamos nos referindo é essa. Aqui nós temos essa equação matricial e nós queremos saber quem é x, y, z que satisfaz a equação. Ou seja, estamos querendo resolver esse conjunto de equações lineares, tá? Determinar x, y, z para que torne válidas todas essas três equações. Então, o que nós queremos é determinar R. É saber quem é o x, y, z, é saber quem é o R. Para saber quem é o R, nós precisamos encontrar a matriz inversa de M. Quem é a inversa? Quem é a matriz M? A matriz M é essa aqui, ó. Eu preciso calcular a inversa dela. Como fazer isso? A matriz inversa de M, ela é dada por 1 sobre o determinante de M. Precisamos encontrar o determinante de M, tá? E depois construir uma outra matriz, uma matriz C, cujos elementos são os cofatores MJ. A partir desse C, vamos pegar a transposta da matriz C e colocar aqui. Melhor como exemplo, né? Então o problema que nós temos lá é esse. Nós temos M, R igual a K. O sistema de equações é esse. Vamos testar essa técnica a resolver, exemplificar, né? A identificação, a determinação de x, y, z para essa matriz M, que é dada por 1, 0, menos 1, menos 2, 3, 0, 1, menos 3, 2. Essa matriz aqui do nosso problema. Então vamos encontrar M, a inversa dessa matriz M, para depois saber como encontrar o R. Muito bem, se M é isso, lembrando, né, que a matriz inversa é dada por isso, vamos lá. Primeiro, nós encontramos o determinante de M. O determinante de M é 3. Tá? Você lembra como fazer o determinante de M, né? Então, você já viu nas aulas passadas, nós já consideramos isso, como encontrar o determinante de M. Agora precisamos encontrar a matriz C formada pelos cofatores. Então vamos lá. Com relação à primeira linha, então eu vou procurar marcar aqui, nós vamos fazer assim. A primeira linha, nós temos isso, ó. Na primeira linha temos isso. Então, para a primeira linha, nós vamos ter, primeiro eu vou eliminar isso, aí eu vou ter 3, 0, menos 3 e 2, tá? O determinante disso, dá 6. Então, lá quando eu estiver construindo a minha matriz C, tá? Para depois calcular a transposta dessa, na C eu vou colocar bem aqui no lugar desse elemento aqui, eu vou colocar 6, tá? Agora eu vou continuar. Fica como? Agora nós vamos pegar o segundo. Vamos pegar esse elemento aqui, ó. Então eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui, olha. Menos 2, 0, 1 e 2. Menos 2, 0, 1 e 2. O sinal de menos você lembra por quê, né? Porque é o elemento que está aqui, ó. Não é a diagonal principal, mas é paralelo, a primeira paralela à diagonal principal. Então, calculando aqui o determinante, dá 4. Então, no lugar desse elemento aqui da matriz C, eu vou colocar 4. Depois, se eu eliminar agora esse outro elemento, eliminar aqui o terceiro elemento da primeira linha, eu vou ter esse determinante aqui, ó, menos 2, 3, 1, menos 3. Tá bem aqui, ó, o determinante dá 3. Então, na primeira linha da matriz C, eu vou colocar 6, 4, 3. E aí, seguindo na segunda linha, fazendo o mesmo procedimento, eu vou ter 3, 3 e 3. E na última linha, 3, aqui ó, 2 e aqui eu vou ter 3 de novo. Ou seja, a matriz C, ela vai ser definida como 6, 4, 3,
Depois 3, 3, 3, são esses três aqui, ó, da segunda linha. E 3, 2, 3. 3, 2, 3. Então encontramos o C. Mas aqui o determinante de M já temos, é 3. Então vai ficar 1/3 de C, não, da transposta de C. Como é que eu encontro a transposta? Eu troco linha por coluna. Então vai ser 6, 3, 3, que é a primeira coluna, vai virar a primeira linha. 6, 3, 3. Aqui eu vou ter 4, 3, 2, segunda coluna, vira a segunda linha. 4, 3, 2. E 3, 3, 3, terceira coluna, vira a terceira linha. De modo que a matriz inversa de M dessa aqui, né? Vou apagar. A matriz inversa de M é isso, né? A matriz inversa de M é isso. Posso até multiplicar por 3 aqui para poder multiplicar por 1/3, né? Dividir todo mundo por 3 pode simplificar, mas tem um 4 aqui, um 2. Talvez não seja bom, né? Enfim, quem é a minha matriz R? As minhas variáveis, 1/3. Lembra que vai ser M menos 1, ou seja, a inversa vezes K. Então fica 1/3 vezes essa matriz, que é a transposta de C, vezes a matriz K. A matriz K é 5, 1, menos 10. Então, quando eu multiplico isso aqui, 1/3, por cada um desses termos aqui, e depois resolvo multiplicando essas duas matrizes, eu vou encontrar uma matriz coluna 1, 1, menos 4. Se isso aqui é uma igualdade, então quanto vale x? Diga para mim. Quanto vale x? Vale 1. Quanto vale y? Vale 1. E quanto vale z? Vale menos 4. Então a gente consegue resolver o problema, tá? Resolver aquele sistema de equações utilizando esse mecanismo aqui, tá? Então, de modo que R igual a inversa vezes K, lembrando aqui da forma inicial, tá bom? Da forma inicial do nosso problema. Um outro exemplo de multiplicação de matrizes, olha, se eu tenho essa matriz A dada por isso, matriz 2 por 2, então A ao quadrado, calculando A vezes A, vai ser a matriz inversa, o negativo da matriz inversa. E se eu fizer A elevado ao cubo, né? A ao cubo vai dar menos A. A à quarta vai dar I e assim por diante. Então são matrizes especiais. Essas matrizes todas aqui que são exemplificadas, elas já são bem conhecidas, principalmente na mecânica quântica. São matrizes especiais que a gente encontra na mecânica quântica. Tá? Muito bem, de modo que podemos fazer aqui uma função de A, né? Uma função matricial. Olha aí, o conceito de função matricial. Tá bom? Então, por exemplo, f de A com sendo 3 menos 2A2 menos A3 menos 5A4 mais A elevado a 6 vai ser 3i, né, visto que i aqui vale 1, né, vai dar a mesma dimensão. E aí, aproveitando os resultados que a gente já tem, conseguimos montar isso e encontrar o resultado. 0, raiz de 2 menos raiz de 2 menos 2. Tá bom? Então, se A seja uma matriz como 6,15, se A é uma matriz desse tipo, então nós temos que E elevado a Ka, olha aqui, uma equação onde o expoente é uma matriz. O expoente é uma matriz, eu posso fazer assim, eu posso fazer a expansão em Taylor, né, do expoente, posso manipular também matrizes assim. E elevado a Ka, onde A é uma matriz, por exemplo, a matriz 2 por 2, ela é dada por, fazendo a expansão em Taylor, vou ter aqui potências de A. Calculando essas potências de A como que a gente já conhece, conseguimos encontrar ela dessa forma. Então existem diversas maneiras de manipular matrizes, né? Tá certo? Podemos trabalhar com matrizes de diversas maneiras, como a gente já está até acostumado a lidar com outras ferramentas matemáticas, como funções, números complexos, tá? Funções trigonométricas, exponenciais, tá bom? Bem, ficamos por aqui. Vamos aproveitar agora para a gente fazer alguns exercícios a respeito do conteúdo que nós temos visto até agora a respeito de matrizes.